Deputado, conta uma coisa para mim. Por que o senhor não aceitou aqueles pedidos de impeachment desse Bolsonaro, teria poupado a gente de tanto vexame, de tanta balbúrdia, de tantas mortes? Estava na mão do senhor é o único homem que podia fazer alguma coisa, não fez. Por que não fez? Porque o deferir o impeachment não significa aprovar o impeachment. São coisas muito diferentes. Eu acho que o próprio resultado da eleição da Câmara mostrou que o governo tem uma base, não vou dizer que é a base do resultado da eleição, mas uma base que tranquilamente derrubaria o deferimento de um impeachment. Então nós não podemos esquecer o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump perdeu na Câmara, venceu no Senado, estava com a reeleição resolvida. Veio a pandemia derrubou o Trump, mas do meu ponto de vista o ambiente político dentro da Câmara não era favorável para o deferimento do impeachment, e o julgamento na Câmara é um julgamento, claro, jurídico e político. E segundo, eu acredito que nós iríamos tirar da pauta do Congresso Nacional a pandemia, íamos colocar um debate radicalizado dele, contra o outro ponto da sociedade, e ele dizendo que estavam querendo tirá-lo, toda essa narrativa que ele faz. Então eu estou convencido que nesse momento ainda a situação dele já é pior do que era no final do ano, mas não tenho dúvida que no final do ano a situação política dele era muito melhor que a situação que é hoje. Mesmo hoje eu acho que não há ambiente ainda para impeachment, mas eu acho que há ambiente para uma investigação. A gente está vendo as informações chegando, que o Brasil abriu mão de comprar 70 milhões de vacina da Pfizer em agosto do ano passado, entre tantas outras loucuras que nós estamos acompanhando. Talvez uma CPI seja um instrumento que dê base para um processo de impeachment, porque nós temos uma grande dificuldade. Diferente do Supremo, da Procuradoria-Geral, quando quer oferecer uma denúncia, ela tem os instrumentos para fazer uma pré-investigação. A Câmara não tem os instrumentos. É uma decisão exclusivamente política do presidente da Câmara, o que acaba fragilizando, principalmente num governo que ainda tem 30% da sociedade apoiando. Então, Paulo, eu tenho convicção que a decisão de não deferir foi correta, porque acho que hoje, em vez de a gente estar preocupado e trabalhando todos, pelo menos tentando ajudar para que a gente possa reduzir esses números da pandemia, hoje nós estaríamos discutindo apenas o processo de impeachment, que para mim seria positivo para o presidente, tirar as mortes da frente e fazer uma discussão radicalizada, ideológica, sobre o processo de impeachment. Deputado, deixa eu ver, sinceramente, se não fosse o presidente da Câmara, o senhor teria assinado um daqueles 60 pedidos de impeachment? Não, porque eu nunca assinei nenhum pedido de impeachment, nem contra a Dilma, que eu tinha... Eu acompanhava o processo da Dilma e via nitidamente que o governo dela tinha perdido as condições de governar o Brasil. Mas mesmo assim nunca assinei nenhum, não é do meu perfil político, tem outros políticos que estão sempre nessa ação. Então, agora você pergunta, você acha que existem crimes de responsabilidade contra o presidente? Acredito que sim, acredito que a CPI, por isso que no final do ano eu falava muito da CPI, porque achava que eu tinha condições sim de deferir uma CPI para que a Câmara pudesse fazer essa investigação e chegar com dados reais, concretos, a uma base legal para o pedido de impeachment. Mas acredito... O que está acontecendo com a transmissão do deputado lá? Vamos torcer para ele conseguir voltar para a nossa live aqui, porque a entrevista está só no começo, né? Deputado, está muito ruim a internet. Voltou o deputado Rodrigo Maia aqui, vou botar ele aqui na nossa live. Quem é que ia perguntar agora? Maria, você? Eu quero. Então, eu estava só explicando para quem está nos acompanhando como é o processo de impeachment, para ninguém achar que eu deferi, está resolvido. Não é assim. O presidente da Câmara defere, o plenário aprova uma comissão especial, que é apenas para referendar a decisão, vai a uma comissão especial, a comissão especial aprova por maioria ou derrota e vai ao plenário, e o plenário precisa, para aprovar o impeachment, de 342 votos dos 513, 2/3 da casa. Então não é uma coisa simples você deferir impeachment e ir até o final com chance de vitória. Você vê que o presidente Michel passou por 2 denúncias, o mesmo quórum de denúncia, o mesmo quórum de impeachment.
Só que quem faz é a PGR e autorizado quem julga é o Supremo, não é o Senado. Diferente do impeachment, quem julga é o Senado. Então, só para que as pessoas possam entender que não é deferir ou não deferiu, por isso que ele não caiu. Deferir é o primeiro passo de um longo caminho, uma necessidade de muitos votos para aprovar ou autorizar o Senado a julgar um presidente da República. Olha, a gente viu as relações de vocês se esgarçando ao longo dos últimos meses, a ponto de o Bolsonaro receber uma tuitada sua chamando ele de covarde, né? Eu até falei que o próximo passo agora é um chamar o outro para briga. Agora, eu queria saber de verdade, deputado, em algum momento teve vontade de despachar um daqueles processos lá? Teve vontade de instaurar o processo, essa coisa toda, falar, dane-se, quero ver o que vai dar isso aqui, não? Olha, não, nunca tive, assim, do ponto de vista, um momento de mais conflito com ele. Por isso, caminhar para uma assinatura de impeachment, de forma concreta, não, porque, como eu disse para vocês, um processo de impeachment mal construído, nós não podemos negar, eu vivi bem o processo de impeachment da Dilma, né? E sem um movimento forte do vice-presidente, pelo menos tendo aliados, como tinha o presidente da Câmara à época, né, o Eduardo Cunha, é muito difícil que vá para frente. Então, com a popularidade do presidente, né, cometer um erro de deferir algo que depois vai ser derrubado, vai fortalecê-lo e vai enfraquecer a posição da presidência da Câmara. Então, do ponto de vista assim, concreto, claro que em alguns momentos a gente pode, em reunião fechada, ter falado e tal, mas do ponto de vista assim, racional, isso nunca, sem os instrumentos e sem as condições, isso nunca passou pela minha cabeça. Depois que ele construiu a base dele, ficou mais difícil você pensar num processo. Quer dizer, com base e com apoio popular de 30%, me pareceu que não cabia essa decisão, que seria uma decisão que acabaria fortalecendo o presidente da República. Bom, Marli, essa pergunta. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: o senhor falou que a gente sabe que não é só deferir um processo de impeachment, abertura, que existem outras coisas e que o ambiente político, má vontade ou não ter a maioria. Mas a gente está vivendo já há alguns anos, eu acho que uma crise política que eu não via há muito tempo. Tá? O país está acabando, está derretendo, nós estamos vendo o colapso da saúde, a gente está vendo a economia que não anda, apesar da pandemia, não é só a pandemia que fez o que fez. A minha pergunta é, como presidente da Câmara, que é uma posição importante, que é um sinalizador, o senhor não acha que deferir um pedido que fosse sinalizaria para os demais o que o país queria? Porque essa coisa de que ele sairia fortalecido e a Câmara não, para a gente, aqui fora, isso para a gente não quer dizer nada. O sinal que ficou é que os políticos simplesmente falaram, não é hora, não queremos, e o que o país quer não nos importa, porque é isso, o que a gente queria era uma sinalização de que alguém poderia parar esse homem. Desculpa, mas até o final do ano, a população, de forma majoritária nas pesquisas, não queria o impeachment. Ele tinha 55, 60 contra o impeachment e 40 a favor. Tá virando, hoje é o contrário. Mas na época não era a maioria da população que queria o impeachment, né? Talvez quem faz oposição ao presidente, como no meu caso, queria uma solução. E acho que a Câmara deu muitas soluções. Aliás, a Câmara liderou os principais projetos do enfrentamento à pandemia. A PEC da guerra, que está se falando aí como instrumento, mais uma vez, para se resolver o auxílio, foi criada dentro da Câmara. O auxílio foi aprovado num projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa e relatado pelo deputado Marcelo Aires, que chegamos aos R$600. Todos os projetos na área de saúde saíram num grupo de trabalho que a Câmara criou, liderado pelo deputado Luizinho, que é médico, entre outros. Então, eu acho que tudo aquilo que cabia à Câmara para esse enfrentamento, para outros, como a reestruturação do Estado, como a Previdência, a gente não conseguiu andar com a tributária, que é fundamental, as empresas estão indo embora por esse ambiente inseguro, né, esse pânico, esse pandemônio tributário que é o Brasil, entre outros problemas de infraestrutura. Eu acho que isso sim, a Câmara fez, foi até onde podia ir sem o apoio do governo. Eu não acho que a única solução no sistema presidencialista é o impeachment. Infelizmente, o Brasil não quis
caminhar para um sistema de governo parlamentarista, que aí sim, né, uma perda de maioria no parlamento automaticamente gera a mudança do seu primeiro-ministro. Mas o sistema que a sociedade brasileira escolheu é um sistema mais rígido, onde a força do presidente da República é muito grande. Mas, olha, até a minha presidência, eu não tenho dúvida, acompanhava as pesquisas semanalmente, não havia um ambiente majoritário pelo impeachment. Hoje, em algumas pesquisas, esse ambiente já existe. Apertado, mas já existe.